números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Artilheiro nato, irreverente, marcante, simplesmente Túlio Maravilha, autor de 1000 gols, uma verdadeira personalidade do futebol goiano, brasileiro e mundial. Apaixonado pelo esporte graças ao pai, o seu Mussu, e também ao seu escudeiro fiel, o irmão Télvio, Túlio não largou a bola desde muito cedo. Cria das categorias de base do Goiás, Maravilha conquistou a artilharia do Campeonato Brasileiro com apenas 20 anos de idade. Participou do tricampeonato goiano do time esmeraldino na virada da década de 80 para o início dos anos 90. Goiânia ficou pequena para a fome de Túlio, que passou pela fria Suíça antes de desembarcar em General Severiano, onde virou mito entre os botafoguenses. Passou por seleção brasileira, onde foi vice-campeão da Copa América e fez o antológico gol La Mano de Virgem Maria. Habilidoso no marketing pessoal e especialista na cara do gol. Batalhou por anos no projeto Gol 1000. Passou por dezenas de clubes. Marcou gols nas 5 regiões do país. E fora dele, incansável, chegou à marca do 1000º gol e ganhou a bênção do Rei Pelé. Agora, Túlio Maravilha vive da carreira curiosa e gloriosa. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Túlio Humberto Pereira Costa é o convidado deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. História viva do futebol goiano. Por Túlio, quem é Túlio? Túlio era um jogador introvertido, tímido, mal falava bom dia, boa tarde, boa noite. Um ex-atleta que começou nas peladinhas de rua, onde morava, no setor Independência, na Vila Nova, que ao passar dos anos, o seu pai Mussolini Braga Costa levava ao estádio nos anos de 77, 78, 79, 80, nos tempos áureos do Vila Nova, quando o Vila Nova se sagrou-se tetracampeão goiano. Então o Túlio é daquela geração ali que viu Tulica, Luiz Dário, Danival, Roberto Oliveira, tantos outros atletas daquela época serem campeões goianos, e o Túlio, a paixão pelo futebol começou ali,
através do meu pai, que me levava no Serra Dourada. Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Temos um convidado mais que especial na edição desse domingo, Vinícius. É verdade, viu, Rafael? Túlio Maravilha. O que você tem de lembrança dessa Avenida Independência? Como é que era a infância de Túlio, Humberto? Eu jogava primeiro que não tinha nem tênis na época, era quichute, depois veio aquele famoso conga, mas como a rua era de barro batido, terra batida, a gente jogava descalço mesmo, de vez em quando topava com a pedra, e aí você chutava a bola, a pedra junto, e depois saía aquele calombo, aquela pele arrancada do dedão, sangrando, e você, ai, corria para casa, mãe, me acode aqui, faz um curativo, joga água fria para poder sarar aquele sangramento, mas semana que vem tava lá de novo, fazendo a mesma coisa. Então o Túlio Maravilha tem essa lembrança da Rua Independência, juntamente com o Telvo, né, meu fiel companheiro de categorias de base, até chegar ao profissional. Então Túlio sempre teve o futebol como paixão. E como era Túlio Humberto como estudante? Gostava de qual matéria, hein, Túlio? Olha, em português eu era fenomenal, sabia pontuação, vírgula, exclamação, interrogação, tirava notas mais altas, mas em compensação matemático não era muito bom, em inglês ficava de recuperação sempre, matava muita aula de vez em quando para poder pular o muro, chegar mais cedo em casa para poder almoçar, para depois ir para os treinamentos do Goiás, mas sempre fui um cara assim, dedicado, não sentava na frente, sentava atrás, colava muito, passava muita cola pro Telvo, mas sempre assim, um aluno mediano, né? Não era aquele CDF, mas também não era aqueles ruinzinhos não, era na média. E eu queria saber de você, Túlio, como é que foi a entrada do futebol na sua vida? Porque você agora acabou de falar, olha, se a gente estivesse morando lá na Independência, eu ia jogar no Vila Nova. Mas o que você lembra? O primeiro dia que você foi lá no Goiás, lá, começou? Olha, eu lembro do Wilson Rezende, e do Joel Galinha, né? O Joel, famoso na época, lá das categorias de base, o Matinha também foi meu treinador, o Amarildo, treinador também que passou pelas categorias de base. Eu lembro que no meu teste era, como tinha muito menino e era pouco tempo, era 20 garotos de cada lado, ou seja, era 40 meninos no meio campo e 2 bolas. E nesse período lá eu chutei 2, 3 vezes na bola e o Wilson Rezende, naquele chute, primeiro chute, já me contactou, falou, opa, você tem vez, você vai passar para a próxima vez. E aí também o Telvo foi um monte de garotos naquela época. Então essa lembrança é fantástica, porque o tempo era muito curto, como tinha muitos garotos na peneirada, e desses 40 eu fui me que destaquei em 2, 3 chutes apenas. Já nas categorias de base, depois que você passou por esse teste, você falou que você era meio armador, né? Ali no meio campo, e inclusive tinha um apelido dos seus treinadores, e por isso que você passou pro ataque. Como é que é essa história? Eu era muito lento, né? Era marcha lenta, aquelas passadas largas e meio que preguiçoso. Então teve uma época lá que o atacante na época não foi, deu gripe, aí não sei se foi o Matinha ou foi o Amarildo, o Matinha, né, que me colocou de atacante. Deu, não, vai lá de centroavante, lá, fica parado lá no seu estilão lá e vamos ver o que vai dar. E a partir daí, meu amigo, comecei a fazer gol, não sei se fez 1, 2 ou 3, e continuei, e o rapaz lá não melhorava da gripe, e aí quando melhorou também, jogou eu e ele, e eu continuei a fazer gol, aí pronto, aí eu achei minha posição, e até agradecer o Matinho por ter me dado essa oportunidade de virar meio amador para virar atacante, porque se fosse meio amador eu não ia dar conta nem no meio do primeiro tempo, no segundo tempo eu estava morto. Ô Túlio, você falou agora há pouco que era o marcha lenta, considerado dessa maneira, começou como um garoto introspectivo, e hoje até no seu jeito de falar, a gente percebe que as coisas mudaram radicalmente. Por que você mudou? Por que você, de repente, daquele menino introvertido, de um menino tímido, você se abre e vira uma outra pessoa comunicativa? Irreverente, polêmico, é isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Que eu fiquei 1 ano e meio na Suíça. E na Suíça não tinha rádio, não tinha vocês para ficar perguntando futebol 24 horas, não tinha programa de televisão, jornal era de vez em quando, ia lá um cara lá
fazer umas perguntas, ainda mais em francês, né, que era difícil a língua. Como é que você se virava? Tinha que fazer curso, né? Tinha que fazer curso, a gente ia pra aula, às vezes matava a aula, que a gente tava lá interessado mais em jogar futebol. E a Suíça, em 92, hoje já não é grande tradição, imagina 20 anos atrás, né? A Suíça era um futebol semi-amador. Eu digo isso porque quando a gente treinava de manhã, à tarde, era folga, aí vinha um pessoal lá consertar a luz, consertar o encanamento da pia, e a hora que abria a porta a gente tomava um susto, eram os nossos jogadores, era um atacante, era um meio campo, era um zagueiro. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente trabalha também, além de jogar futebol, a gente é eletricista, a gente é encanador. Eu falei, então eu tô perdido, que é tudo amador ainda. Então, você vê, nesse período todo lá, eu doido para voltar pro Brasil, tava com muita saudade da comida, do calor humano, das músicas. E aí, se passaram-se os anos, e aí quando eu cheguei no 94, no Botafogo, eu falei, opa, agora tem que fazer tudo diferente, senão vou ser mais um atacante que vou passar aqui, fazer os golzinhos e ninguém vai lembrar de mim. Então, além dos gols, além dos títulos, eu tinha que fazer algo mais. E esse algo mais foi essa irreverência, essa questão de alegria, esse alto astral. E sempre nas entrevistas, fazer algo mais que os jogadores não faziam. Nós fizemos a sua apresentação aqui na abertura do Futebol de Goiás e suas histórias. Na sequência, nós vamos entrar na sua carreira. Clube a clube. Será que sobra espaço? Ixi, vai ter que ser 10 programas, viu? Tem que ser 10 programas e vocês têm que me lembrar, porque tem muitos clubes, são 29, hein? São 29 clubes, até chegar ao 29º, vai ter muita história. E o Futebol de Goiás e suas histórias, que recebe na edição desse domingo Túlio Maravilha, tem um oferecimento de Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000, João Paulo de Medeiros. Para finalizar esse primeiro bloco, a gente fica com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O atacante Túlio Humberto da Costa, o Túlio Maravilha, foi artilheiro de competições que disputou 21 vezes, sendo 14 torneios diferentes. Ele foi artilheiro 3 vezes do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Goiano e do Campeonato Carioca. Túlio terminou na artilharia por 2 vezes ainda na Série C. O goiano foi o maior goleador por uma vez da Série B, da Taça Cidade Maravilhosa, da Copa Nippon Han, do Torneio Presidente da Rússia, do Troféu Teresa Herrera, do Troféu Cidade de Valladolid, da Série A2 do Campeonato Paulista, da Copa Aerosul, do Campeonato Goiano da 3ª Divisão e do Campeonato Brasiliense da 2ª Divisão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no programa Futebol de Goiás e suas histórias com um convidado todo especial, um dos maiores artilheiros, não só do futebol goiano, mas também do futebol mundial, Rafael Bessa. Um dos poucos que chegou à marca dos 1000 gols. Túlio Maravilha é o convidado do Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de tintas Colatex. Pintando com arte, Vinícius. Tá certo. E, Túlio, você falou sobre esse início de carreira, categoria de base, deixou de ser marcha lenta para ser o atacante. E como é que foi a primeira oportunidade na equipe profissional do Goiás? Na verdade, eu fiz uma Taça BH, se eu não me engano, 88, 87, um negócio assim. E aí eu fui artilheiro, para variar, né? Para variar, fui artilheiro dessa Taça BH. E nós fizemos uma excelente campanha, se não me engano terminamos em 3º lugar, perdemos apenas para o Atlético Mineiro, do Clebão, do Moacir, que tinha um timaço na época lá,
e nós conseguimos o 3º lugar honrosamente. E aí, quando eu voltei para o Goiás, aquela pressão da imprensa, da diretoria, não, o Túlio tem que jogar, é um garoto que está despontando, e se eu não me engano era o Gainete, o treinador, e ele me colocou aos poucos, e aí contrataram o Sabará, contrataram mais 2 ou 3 artilheiros de fora, né, de nome, mas que no final das contas quem acabou jogando fui eu. O prata da casa que resolveu a situação. Então, se eu não me engano, foi essa oportunidade. E logo em seguida veio o Luiz Felipe Scolari, e aí sim, ele me deu mais força, eu entrava aos poucos, e aí tem uma frase que eu não esqueço até hoje. Ele falou, guri, vai lá e faça seu futebol, que o resto eu garanto. Então pronto, depois dessa deixa, eu entrava em campo e fazia o meu futebol alegre, objetivo e sempre visando o gol. Pois é, e aí foi em 1989 você conseguiu essa artilharia, você era bem novo, ainda não foi pro Barra do Garças, né? Ficou no Goiás e mostrou seu valor, não só pro futebol goiano, mas pro futebol nacional. Teve um prêmio que você ganhou por ser artilheiro e parece que você comprou um Monza, como é que é essa história? Exatamente, até nisso eu fui iluminado, porque o único prêmio que eles inventaram nesses mais de 30 anos, de 40 anos de campeonato brasileiro, era que o artilheiro na época ganhava $1 milhão se fizesse uma média de 1 ou 2 gols por jogo. Como eu não atingi essa média, mas pelo menos fui artilheiro com 11 gols, ultrapassando o Bizu do Náutico na época, ele ficou com 9 ou 10, nós ganhamos um prêmio de $100 mil. E aí, logicamente, eu não sou bobo nem nada, fizemos uma festa lá na Caixa Econômica, e aí a gente dividiu 30% desse prêmio e demos um cheque para cada jogador, comissão técnica, rouparia, pessoal da cozinha lá, todo mundo ganhou esse prêmio, saiu feliz, satisfeito, e com os 70% do prêmio, o meu primeiro carro foi o Monza, que na época era o auge, né? Monza 2.0, vinho, e eu comecei com a bicicletinha, meu primeiro bicho foi na bicicletinha, não deu nem um ano depois, eu tive a felicidade de ganhar esse prêmio, graças aos meus companheiros na época, e comprei esse Monza. E até esse duelo com o Bizu, eu tava acompanhando os últimos jogos dessa edição do Campeonato Brasileiro. Foi a última rodada, né? Isso, foi a última rodada, o último jogo. Você fez 2 e o Bizu fez 1. E vocês estavam 9-9. Exatamente, a gente tava 9-9, e aí eu fiz o 9º e o 10, né? 10º gol. Não, 11. Ficou 11 a 10. Você fez o 10 e o 11 e ele fez o 10º. Fez o 10º. E a gente só ganhou porque a última rodada foi no Serra Dourada. Porque se fosse lá nos aflitos, com certeza eles iam armar alguma coisa lá para o Bizu conseguir aquela artilharia, aquele título, aquele prêmio. Então, até nisso eu fui iluminado. E eu me lembro que o pessoal todo jogou em minha função, né? O time já não tinha mais condições nem de classificar, nem cair. E só tinha o interesse aquele prêmio, aquela artilharia. E eu lembro que o Anderson, ia no fundo, poderia fazer o gol, ele cruzou para trás, eu de carrinho acabei fazendo o segundo gol de 2-1. Tivemos, acho que um pênalti lá também, eu acho que o Mauri na época era o goleiro, defendeu. Só sei que deu tudo certo, todo mundo jogou em minha função e nós conseguimos esse prêmio, essa artilharia. Você falou agora há pouco que esse time do Goiás vinha jogando desde lá do Dente de Leite, mas teve algumas parcerias com você que se destacaram. Uma delas foi com o Niltinho? Exatamente, Niltinho foi fundamental. Niltinho foi 50% de todos os gols que eu fiz pelo Goiás, porque ele sabia o meu posicionamento, eu já sabia a maneira que ele ia chegar no fundo, ia cruzar. Então a gente nem concentrava junto, mas já sabia o movimento, a jogada, e ele o ponta rápido, tanto do lado esquerdo como do lado direito, batia muito bem na bola. Niltinho foi um dos melhores atacantes que eu tive na minha carreira, tanto é que em 96, se eu não me engano, eu indiquei ele para o Botafogo. Infelizmente ele chegou lá, teve uma contusão no tornozelo e aí não deu sequência. Logo em seguida também, antes dele, o Wilson Goiano também foi, porque fazia uma dobradinha muito boa, o Wilson Goiano, o Niltinho, aquela ala direita ali era fantástica. E também indiquei para o Botafogo, onde foi campeão comigo, brasileiro. Então o Goiás naquela época tinha um timaço. Túlio, até aproveitando essa dupla, você e Niltinho, e que domingo o Goiás encara o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro da Série A.
você já deve imaginar de que jogo que eu estou falando, da Copa do Brasil de 1990, na ida 0-0, no Serra Dourada, um 4-3. Esse time aqui, ó, Eduardo, Jorge Batata, Richard, Cláudio, Wilson Goiano, o Wallace Fagundes, aí tinha o Aguinaldo, Túlio Maravilha e o Niltinho, jogadores que entraram na partida. Um 3-3 no primeiro tempo e você fez 2 vezes no quarto gol de pênalti. Foi um dos jogos mais emocionantes do início da sua carreira? Foi um dos mais emocionantes. Eu lembro que também nesse jogo, não sei se estava 1-1, 2-2, a hora que nós tomamos o gol, logo na saída ali do meio de campo, né, para dar início ao jogo, não sei se foi o Josué que deu um toquinho, eu falei, dá um toquinho, que eu, lá do meio da rua, no meio do campo, eu chutei, a bola passou pelo goleiro e bateu caprichosamente no travessão. Seria um gol que até o Pelé, né, tentou na Copa e não conseguiu. Então esse jogo foi mágico, foi fantástico, um 4-3, Aguinaldo arrebentou, eu fui feliz fazendo os gols da vitória, gol de pênalti, de tudo quanto é jeito, e ali foi o passaporte para a gente chegar à final contra o Flamengo, que infelizmente não conquistamos, mas por um erro de arbitragem lá no primeiro jogo, onde o zagueirão fez falta no nosso zagueiro lá, acabou sendo prejudicado. Mas o falecido Zé Carlos também na final defendeu tudo, até pensamento, bola de frente, bola na trave. Então realmente não era o nosso dia de ser campeão da Copa do Brasil, mas foi a melhor campanha de todos os tempos do Goiás na Copa do Brasil. Nesse período, muitos clubes do Brasil, do eixo Rio-São Paulo, de outros eixos, já estavam interessados no seu futebol. Como que se deu a negociação para você sair do Goiás, ser vendido? Você foi parar na Suíça, por que não em outros grandes clubes do Brasil? Tinha um Internacional, eu lembro muito bem da transação, estava praticamente fechado para mim ir para o Internacional, aí não sei o que aconteceu na reta final lá, o que acabou que deu para trás. O Botafogo do falecido Emil Pinheiro, aquele bicheiro também, levou o Carlos Magno, levou o Carlos Alberto Santos, tinha essa mania, essa superstição de levar jogadores do Goiás para o Botafogo, e eu era a bola da vez também. Se eu não me engano, ele chegou a oferecer 2 milhões de reais, de dólares na época. O Goiás queria mais, queria o dobro, queria 4 milhões, também não deu negócio. E aí veio um grupo de empresários de fora, acho que lá da Suíça, que fez uma ponte para que eu pudesse jogar no Paris Saint-Germain. Você chegou a treinar lá uns dias, não chegou? Exatamente, só que aí me pegaram desprevenido, como era férias aqui no Brasil, no meio do ano, e lá também era férias, que era negócio de pré-temporada, e eu tinha quase 1 semana, 2 semanas sem treinar, e fui despreparado, achando que ia chegar lá, sendo apresentado, e eu pudesse ficar no Paris Saint-Germain. Só que aí o treinador não me conhecia, aí me colocaram para fazer um teste lá, eu nem queria, arrumaram uma chuteira apertada, meu número é 40, arrumaram 38, um negócio assim. Então, quer dizer, foi uma catástrofe, me colocaram num jogo treino lá, eu fora de forma, sem mínima inspiração, acabei não sendo aprovado pelo treinador, que era normal. Para não ficar feio, né? O Túlio foi lá no Paris Saint-Germain e não deu nada, eles arrumaram o Sion da Suíça. Falei, não, então vamos jogar o Túlio aqui no Sion da Suíça, que aqui é um futebol semi-amador mesmo, semi-profissional, e daqui ele fica para poder, de repente, se destacar futuramente. Então foi isso que aconteceu. E por que você não se adaptou efetivamente ao futebol suíço, Túlio? Primeiro, era muita correria. A gente estava acostumado no toque de bola, aquela geração de craques, bolinha redondinha, lá onde eu mais corri na minha vida. Nunca vi. Parecia corredor de atletismo. Aquela bola, ligação direta. Sabe o que é aquela ligação direta? Zagueiro e pum. Se vira aí, Túlio. Pum. Só vinha chumbo grosso, só abacaxi, sabe? E eu não sei me adaptei a esse estilo. Até que eu estava acostumando, aí o que aconteceu? Aí veio uma lesão, uma das lesões mais sérias da minha carreira. Eles queriam que eu operasse o joelho, mas eu não deixei. Aí fiquei 2, 3 meses parado, fazendo fisioterapia. Aí eu já perdi aquela empolgação, falei, não, aqui não é meu lugar não. Lugar frio desse, como te falei, adaptação. Minhas filhas nem na escola iam porque não se sentiram bem. Então o corpo estava lá, mas o pensamento já estava aqui no Brasil. Queria retornar o mais rápido possível. Tanto é que depois de 5 meses tinha uma proposta do Vasco, mas que o presidente lá não quis vender.
senão era para ter voltado pro Vasco em 93. Aí depois passou mais um ano, falei, agora você está vendo que eu não quero jogar. Ou vocês vão ficar aqui comigo até o fim do contrato e eu vou sair de passe livre, ou vocês me vendem agora, ganham um troquinho e eu sigo a minha vida. E foi o que aconteceu. Aí veio em 94 a proposta do Botafogo e deu certo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre um que sem dúvidas foi um dos principais anos da sua carreira. Um dos principais não, o principal ano da minha carreira e da história do Botafogo atual. Vai se fazer aí, ano que vem, 20 anos que o Botafogo não é campeão brasileiro. Então, só para você ver, 20 anos que essa história de amor aí entre Túlio e Botafogo. Túlio Humberto Pereira Costa, Vinícius Tondlo, Maravilha, está conosco no Futebol de Goiás e suas histórias. E você fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 4 de maio de 1938, o zagueiro Canhoto deixou o Atlético Goianiense após se desentender com os dirigentes rubro-negros. Depois, ele acabou voltando para o Dragão e permanecendo no clube até a fundação do Corinthians Goiano, atual Goiânia Esporte Clube, quando passou a defender a equipe alvinegra. Década de 90. No dia 4 de maio de 1994, a seleção brasileira venceu a Islândia em Florianópolis por 3-0. A partida serviu para o técnico Carlos Alberto Parreira tirar suas últimas dúvidas quanto aos 22 convocados para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Cotado, o atacante goiano Túlio Maravilha jogou poucos minutos no segundo tempo e viu seus principais concorrentes brilharem. Ronaldo e Viola marcaram contra os islandeses, além de Zinho, e ganharam a preferência do treinador, que deixou o Túlio fora da lista final do grupo, que foi tetracampeão mundial. Década de 2000. O dia 4 de maio de 2008 entrou para a história da cidade de Itumbiara. O tricolor da fronteira conquistou pela primeira vez o título de campeão goiano ao bater o Goiás dentro do Serra Dourada pelo placar de 3-0, com 2 gols de Basílio e outro de Landu. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Um dos 3 artilheiros do futebol brasileiro que atingiu a marca do 1000º gol. Túlio Maravilha é o nosso convidado especial, é o nosso personagem do Futebol de Goiás e suas histórias deste domingo. Futebol de Goiás e suas histórias quer saber, Túlio Maravilha. E aí você vem para o Botafogo. No bloco anterior você falou da sua não adaptação ao futebol suíço, ao Sion. E como é que foi a sua chegada ao Botafogo? Olha, o Botafogo estava recomeçando. Em 93 ele tinha sido campeão daquela Comebol, que hoje é a famosa Sul-Americana, né? Naquela época era a Comebol. Foi uma zebra danada lá, eles conseguiram ser campeão dessa Comebol em 93. Só que foi uma zebra? Foi, porque disputou com o Peñarol, né? Aqueles clubes mais tradicionais, argentinos. E o Botafogo naquela época estava um time assim de garoto, né? Não tinha tanto nome, não tinha muito dinheiro, estrutura. Tanto é que em 94 a mesma coisa. O único nome de referência era eu, que tinha acabado de chegar, e o Roberto Cavalo, que jogou no Vitória, né? Foi vice-campeão brasileiro em 93, perdendo o título pelo Palmeiras. E então eu e o Roberto Cavalo, depois chegou o Griso, fomos meio que a espinha dorsal ali do Botafogo naquela época. Isso foi se formando, fizemos um Carioca mais ou menos, mas para variar, fui artilheiro do Carioca, com 14 gols. Fui artilheiro junto com o Charles do Flamengo. E o Flamengo naquela época tinha muito mais condições, né, financeiras, até hoje tem. E mesmo assim fui artilheiro. Depois veio o Campeonato Brasileiro. O time também montou, aí veio Mauricinho, Wilson Gotardo. Começou a chegar mais jogadores experientes, mas mesmo assim o time se manteve ali entre o bloco intermediário. Não almejava muita coisa não.
Mas para variar, mais uma vez artilheiro do Brasil, com 19 gols ao lado do Amoroso, que jogava no Guarani, ele e o Luizão. Então aí sim, aí veio o ano mágico, 95, aí tudo começa diferente, a começar pelo número. Eu era 9, sempre comecei 9 no Goiás, até 94 no Botafogo era 9, aí depois passou a ser o 7, por causa do patrocinador na época, a 7-Up, né, que era um produto lá da Pepsi. Aí eu passei a ser o garoto propaganda, a mística do Mané Garrincha, aquela do 7 do Maurício, que depois de 21 anos não foi campeão carioca em cima do Flamengo. Então o botafoguense é supersticioso, sabe disso, e começou a dar certo. No Carioca já fui artilheiro, com 27 gols, disputei a artilharia com o Romário, ele fazia 2, eu fazia 3, ele fazia 3, eu fazia 4, aquela coisa, quem é rei do Rio, Renato Gaúcho, tudo maravilha, Romário. E quem era? Aí acabou sendo o Renato Gaúcho campeão carioca e eu artilheiro do Carioca. Então foi o Renato e depois eu fui o vice-rei, né? E o Romário foi o súdito na época. Mas a gente brincava e aí isso gerava polêmica, gerava matéria, o pessoal da imprensa carioca adorava, né? Hoje em dia não existe isso mais, essas apostas, essa rivalidade. E aí eu fui artilheiro. Aí chegamos pro Brasileiro, aí sim o time não tinha dinheiro, 2, 3 meses de salário atrasado, não tinha nem campo para treinar, porque o Caio Martins na época estava penhorado, nem sei se está penhorado hoje, deve estar tudo penhorado, e o Botafogo assim mesmo, aos trancos e barrancos, aí trouxe o Donizete, que é o meu parceiro, o melhor atacante que me ajudou, né, nesse título, nessa minha carreira, veio o Wilson Goiano, veio o Gonçalves, aí o time, Sérgio Manuel, aí o time começou a dar uma encorpada boa, mas mesmo assim, com salários atrasados, a gente se fechou. Eu até teve um episódio que eu ajudei eles, porque eu era o único que recebia em dia por causa do patrocinador. Aí eu falei assim, não, eu agora quero que vocês patrocinem mais uns 3 ou 4 ou 5 jogadores experientes, para ninguém ficar de biquinho comigo, ninguém ficar enciumado. O capitão tinha... Tinha, o Gotardo tinha problema, o Sérgio Manuel, então estava se formando um grupinho ali, sabe? Tipo assim, anti-Túlio, né? Porque era o único que recebia. Então, como se diz, vai lá, joga, resolve tudo. E eu resolvia mesmo, só que eu não jogava sozinho, né? E nessa história do Rei do Rio, vocês davam a declaração já esperando uma resposta? Já, a gente já esperava, né? Que chumbo trocado, né? Que dá em Pedro, dá em Chico, dá em Francisco, né? E quando chegava no jogo? Quando chegava no jogo era aquela rivalidade, ninguém queria perder, todo mundo... Tanto é que na final da Taça Guanabara tinha 2 zagueiros do Flamengo na época, o Aguinaldo e um outro lá, não lembro o nome. Eles só ficaram preocupados em me marcar, me provocar, e conseguiram. De tanta provocação, soco, chute, até gosparada, aí eu tive que revidar, porque eu não tinha sangue de barata. No que eu revidei, o juizão lá me expulsou, eu e o zagueiro. Conclusão, o que eles queriam, eles alcançaram, que era tirar o Túlio. Tira o Túlio, que aí o jogo fica mais fácil. Tanto é que o Flamengo ganhou de 3-2 lá, 3 gols do Romário, e foram campeões da Taça Guanabara. Tem alguma declaração assim que você coloca como a que deu a maior repercussão entre você, Romário e Renato Gaúcho? Não, na verdade não é nem declaração, era até uma musiquinha, né? Que na época a torcida começava a gritar e a gente entrava no ritmo, né? Tinha um assim, urubu, otário, quem tem Túlio não precisa de Romário. E aí isso pegou aquela coisa toda, aí do outro lado a torcida começava também a me xingar, a fazer essas musiquinhas, e isso a gente levava pra imprensa, pra televisão, e o bicho pegava. E aí você é campeão brasileiro. Como é que foi? Que lembrança você tem, assim, quando você for contar a sua história, fazer a sua biografia, igual nós estamos fazendo hoje aqui no Futebol de Goiás, o que te marcou de verdade desse título? Não, o que marcou foi isso. Além dessa superação dos salários atrasados, não tinha campo para treinar, o grupo se fechou, mostrou que quando você tem um objetivo, você se foca naquilo, é possível, mesmo com a gente não sendo considerado favorito. Desbancamos o todo-poderoso Santos, que fez a melhor campanha, tinha aquele cabelo Giovani, né? Eles até pintaram o cabelo depois da semifinal, que ganharam do Fluminense de 5-2, 5-3, se acharam o bambambam do campeonato. No primeiro jogo nós ganhamos de 2-1, o segundo gol foi meu no Maracanã, homenageei o Rei Pelé por causa do Edinho, né, que era o filho do Pelé, dando um soco no ar. Eu falei que ia fazer e fiz o gol.
E a torcida do Santos começou a comemorar, falando, tá errado, aí. Ganhamos do Santos 2-1 no Maracanã, em vez da nossa torcida comemorar, era do Santos. Por quê? Porque eles achavam que lá no jogo de volta contra o Pacaembu, eles iam golear, igual fizeram contra o Fluminense. E eu falei, aqui não é Fluminense, aqui é Botafogo, e nós vamos ser campeões lá no Pacaembu. E não deu outro. Depois dessa frase, a gente se fechou. O Donizete não tinha 100% de condições, tinha só 50%. Eu falei, Donizete, hoje vamos inverter. Você vai ser o Túlio, paradinho ali na área, e eu vou ser o Donizete. Eu vou pros dois lados, vou defender, vou marcar. Tanto é que com 10, 15 minutos de jogo eu recebi o primeiro cartão amarelo em cima do Narciso, que era um volantão lá. Em vez dele dar uma chegada em mim, eu que cheguei nele, mostrando, opa, aqui agora é final, vou comer grama. E a hora que fiz o gol, dei a volta olímpica e fui lá, mordi a grama do Pacaembu. Então esse símbolo, essas imagens é que não deixa passar despercebido. E aí não dá pra falar de Túlio Maravilha e seleção brasileira sem rememorar o gol de mão contra a Argentina. Túlio, aquilo lá foi um acidente ou você fez de propósito? Não, na verdade não foi gol de mão, foi ajeitada de mão, né? Porque o gol de mão foi do Maradona, em 86. Aquilo lá foi escandaloso, foi de mão mesmo, né? 1,60 m, pulou mais que o Peter Shelton lá e fez o gol de mão na Copa. Mas se você não pegar a bola com a mão, você não tinha feito gol. Exatamente, mas ali foi o quê? Ali foi instinto, foi na hora. A bola veio muito forte do Jorginho, faltava 10, 15 minutos para acabar o jogo, perdendo de 2-1 contra a Argentina, a gente estava sendo eliminado. Até o pessoal comenta na época que eles já estavam fazendo o check-in de volta, passagem, porque ali já tinha acabado a Copa América. E aí no finalzinho eu fiz aquele gol, né, que empatou o jogo. O mais difícil não foi nem ajeitado, foi o toquezinho depois por cima do goleiro. E aí fomos para os pênaltis, que não tinha prorrogação. E nos pênaltis a gente acabou eliminando a Argentina. Então eles me agradeceram até hoje, porque ali eu garanti mais uns 4, 5 diárias para todo o pessoal. Você salvou a diária dos repórteres. Exatamente, eles me agradecem até hoje aquele jogo. Túlio, na sequência a gente vai vir com o bloco final do Futebol de Goiás e Suas Histórias. Tem jeito não, você vai ter que dar muitas entrevistas pra gente, combinado? Vambora, esta é a sua vida. Então na sequência vamos voltar com muito mais Futebol de Goiás e Suas Histórias, a jornada pelo 1000º gol, passagem por Vila Nova e muito mais, Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás e Suas Histórias tem o oferecimento de Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000. João Paulo de Medeiros, o que temos? Agora você fica com o quadro Memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Bom, meu nome é Niltinho, né? Eu joguei nos anos 80 e 90 com Túlio Maravilha, né? Para mim um privilégio muito grande poder jogar ao lado de um atleta que foi artilheiro do Brasil por vários campeonatos, né? E tive grandes participações com ele no Goiás, no Botafogo, onde pude participar em muitos momentos de gols que ele entrou para a história, né? Fazendo 1000 gols e que eu pude contribuir, né? Uma história engraçada que aconteceu, né? O Túlio, nós jogando em Anápolis, o professor Carlos Gainetti era nosso técnico e segurou o Túlio por 10 jogos. E o Túlio quase 10 jogos sem fazer gol e era nosso artilheiro. E como ele estava servindo bem, participando, manteve ele no time. E nesse dia estava no ataque eu, o Túlio e o Cacau. E o jogo 0-0 e saiu uma falta pelo lado esquerdo. O Cacau pôs no chão rápido e bateu a bola para mim e eu, na entrada da grande área, eu tirei e chutei pro gol. O Túlio, na marca do pênalti, ele foi abaixar para a bola passar, ele abaixou, a bola pegou nas costas dele, o goleiro já estava na bola para pegar, encobriu o goleiro, o juiz validou o gol para ele. Daí em diante, o Túlio começou a fazer gols, foram mais de 13 ou 14 jogos no Campeonato Goiano ainda em seguida, ele ainda foi artilheiro do campeonato ainda. Então, assim, uma história interessante, né, que aconteceu, ele, esses jogos todos sem fazer gol, e conseguiu ser artilheiro do campeonato ainda. Tamanha competência e estrela que ele tem para fazer gols, né? Outro detalhe é que eu chamo ele de pezinho, né? Que é pé abençoado, né? Do jeito que ele chuta, às vezes nem ia no rumo do gol, desviava em alguém, ia pro gol e era gol, né? Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex. Pintando com arte, você encontra as tintas Colatex nas melhores lojas do segmento de tintas. Estamos recebendo na edição deste domingo Túlio Humberto Pereira Costa, Túlio Maravilha, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Fala, Vinícius. E agora, para falar sobre Vila Nova, você que sempre se intitulou como, até na artilharia de 2001, disse que era o artilheiro melancia. Na verdade, é o gol melancia, o pessoal confunde muito. Mas por que gol melancia? É porque é verde por fora e vermelho por dentro. Verde é porque é onde eu comecei as categorias de base, e vermelho porque era o time da família, né? A família toda é vilanovense. Não era o meu caso, porque eu já passei daquela fase de criança, de torcer pro Vila Nova. Depois que eu virei profissional, eu passei a torcer pro Túlio Maravilha. Então esse é a grande diferença, gol melancia. Com a camisa do Vila, o que foi mais marcante? Aquela Série B de 99, o de 2001 ou essa de 2008, 2007, 2008? Olha, eu acho que foi 2007, sabe por quê? Porque em 2007 a gente veio de uma Série C, né, muito disputada, aquela coisa de mata-mata, e eu lembro de um jogo 4-3... Do Rio Claro. Do Rio Claro, quer dizer, um jogo, se a gente não ganhasse ou se empatasse, já estava praticamente fora. Então, eu nem sei se ia ter Série B depois, em seguida, que era 2008. Então, aquele ano foi mágico, 2007, onde nós ganhamos de 4-3, eu fiz 3 gols nesse jogo. O último de pênaltis, 40 e tanto, quase Paulo no final. Ramos sofreu o pênalti. Paulo Ramos, nosso falecido Paulo Ramos, sofreu o pênalti, um cracaço de bola. Então, 2007 marcou. E logo em seguida, quem que veio? Guarani. Guarani, um jogo também de ida e volta, acho que foi 0-0 lá, não sei quanto foi lá. E em casa 1-0. Gol de quem? Aos 41 do segundo 42, tempo. Segundo tempo, 0-0. Se é 0-0, não sei se a gente tava fora. Então esse ano foi marcante, né? Foi marcante. Então, às vezes, o torcedor Vila Nova só lembra 2008, por causa da Série B, aquele pênalti perdido. Mas se não fosse antes, 2007, se não fosse os meus gols nesses 2 jogos aí, não teria Série B, entendeu? E outro detalhe, jogando a Série C e a Série B, a gente era notícia no Brasil toda semana. Eu cansava de fechar Globo Esporte Nacional lá com matéria de Vila Nova, lá no centro, dando autógrafo. Se naquela época tivesse esse negócio de pedir música a cada 3 gols, era Túlio pedindo música. Nossa, eu lembro que numa dupla lá, tava até começando o Carlos e Jada, a gente até cantava lá, cala a boca e me beija, estourou na época, entendeu? Vendeu muito CD. Então, se é hoje, com o Tadeu Schmidt lá, nós ia deitar e rolar, ia consagrar muita dupla sertaneja. Ô Túlio, você tá falando muito de 2007, mas vamos voltar lá atrás. Eu queria que você rememorasse aquele título de 2001. Eu me lembro que você cortou o Índio, bateu no canto e o Arley não conseguiu fazer a defesa. O Vila Nova venceu aquele jogo por 3-1 na final do Campeonato Goiano. E aí eu queria que você me desse um testemunho, porque lá atrás nós falamos sobre os títulos do Goiás de 89, 90 e 91 e você teve participação decisiva para o tricampeonato do Goiás. E como é que foi ter essa participação decisiva em um título do Vila Nova sobre o Goiás em 2001? A participação diferencial era esse, porque o Goiás ia para o Hexa campeonato, né? E hoje o recorde é do Goiás, que é penta, né? O Vila é tetra. O Goiânia também tem 5, lá na época do amadorismo, e o Goiás está empatado com o Goiás com penta. Exatamente, então o Goiás ia passar todos eles, né? Vila, Goiânia, ia pro Hexa. Então teve essa importância, né? Pela circunstância, o Vila Nova não ganhava há muito tempo um título de campeão. E se tratando do Goiás, 3-1, estádio lotado, aquela coisa toda, o Goiás na época era o grande favorito, tanto é que ganhou a Copa Centro-Oeste, né, naquele mesmo ano, acabou eliminando a gente, não sei se foi na final ou semifinal, então ficou assim, o Goiás ganhou a Copa Centro-Oeste e o Vila Nova ganhou o título de campeão goiano em 2001. Em uma de nossas entrevistas, Túlio, aqui no programa, o Valdivino assumiu que usou o sistema telefônico da Canedense para tentar contratar o Anailson. E a Canedense montou uma força-tarefa para contratar você. Foi. Como é que foi essa relação com o Canedense e senador Canedo? Também foi uma relação muito boa, porque em 2006, quando eu fui para a Canedense,
ajudei o time, eu fui artilheiro da competição, da Série B do Goianão, ajudei o time a subir para a Série A, e logo em seguida teve essa promoção da federação, né, que quem ligasse mais, aquele esquema de telemarketing lá, levava os jogadores para cada equipe. E aí eu já sabia que a Canedense ia montar essa operação, né, de guerra para que eu pudesse permanecer lá na Canedense. E tanto é que deu certo. Eu fui vice-artilheiro em 2007. Só não fui artilheiro porque o artilheiro foi o Fábio Oliveira do Atlético, foi campeão na época. O Atlético, aquele timaço. E eu ainda consegui fazer 16 gols, gente, na Canedense naquela época. O time ali lutando para não cair. E tanto é que logo em seguida o Vila Nova me contratou. Eu lembro muito da época de 2007, 2008, até fazendo a cobertura pela rádio do Vila Nova em alguns momentos. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Vando. E o Vando falou assim que a melhor parceria que ele teve na carreira dele foi com você. Eu aí brinquei com ele. Então quer dizer que você foi o que mais recebeu o prêmio do Túlio? Era lenda ou você pagava mesmo pelas assistências? Era verdade. Não era só o Vando, não. Era no Vila Nova, no Senador Canedo, Itaúsuense. Nesses clubes todos aí que eu passava, eu ajudava. Por quê? Porque eu tinha um patrocinador na época, que era Biostrato, e eles me davam um X por gol, né? E desse X por gol eu tirava quase 50%. Falei, não, eu não faço gol sozinho. Eu dependo do passo do atacante, do meia, do lateral, de quem sofre o pênalti. Então, isso motivava, além do bicho normal, motivava os atletas a poder me ajudar a ser artilheiro da competição, a chegar naquela marca do meu sonhado 1000º gol. Então, o Vando cansou de passar a bola para mim, né? Cansou de ganhar esses prêmios, e eu coloco o Vando entre os 3 maiores companheiros de ataque que eu tive. Niltinho no início da carreira, o Donizete no auge do Botafogo e o Vando ali na reta final, né, no fim de carreira em 2007, 2008, 2009. Então, esses 3 atacantes é que me ajudaram muito. Passe deles aí foram quase 500 gols. Túlio, ainda nessa sua passagem pelo Vila Nova, Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila vislumbrava um acesso. E aí você começou a mexer com política. Que lá foi o grande erro da sua carreira? Foi um grande erro. Se pudesse voltar atrás, eu tirava essa questão de política não era o momento, entendeu? Eu tinha que fazer o 1000º gol, tinha que ter encerrado a carreira, de repente ajudado até o Vila Nova a subir para a Série A, mas que não foi o caso. Mas de uma certa forma houve um desgaste muito físico e psicológico, porque eu sou ser humano, não dá para fazer as duas coisas. Sabe o que eu fazia? Eu fui até mágico, consegui coisa até demais, porque eu treinava de manhã, aí em vez de almoçar, aí eu já ia almoçar num restaurante comunitário pedindo voto, aí 1, 2 horas da tarde já ia para, não ia para Serão, ia para as empresas, né, concessionária, caminhar pedindo voto, aí vim pro treino, pro Coletiva Pronto, aí terminava o treino, jantava rapidinho no Vila Nova, já ia para Feiras Livres e pedindo voto, e chegava em casa quase 11, meia-noite para dormir. E foi essa sequência 3 meses, né, porque campanha é 3 meses, e nós lá naquela correria de Série B. Então tudo isso, eu ainda consegui fazer muito, ser artilheiro do campeonato com 24 gols, o time terminou em sexto, né? Em sexto ou quinto, e ainda fui eleito vereador. Então tudo isso consegui, mas se eu pudesse voltar, eu só me dedicava ao futebol, porque aí sim eu ia conseguir muito mais coisas. Vocês conseguiram detectar o porquê que o Vila não conseguiu subir? Já tava ali, consegui. Com o Corinthians o tempo todo. Por que não subiu? Não, simples. Nós perdemos de 4 ou 5 do América de Natal lá em Natal. 5, né? O Max. Sei lá, o Max do América de Natal. Tinha um Max goleiro nosso. Que também o Max do América. Do América, é o atacante. Vem cá, naquele jogo o pessoal estava insatisfeito com o Osmar? Que conseguiu a renovação? Não, o problema não é nem o Osmar, não. Na época, o time deu um apagão, perdeu de 5-0, mas ali a diretoria deveria ter agido como? Em vez de mandar 1 ou 2, 3 jogadores e contratar 3 ou 4, mandar o treinador embora. Não que o Givanildo não fosse excelente profissional, é excelente, mas já estava desgastado, né? Desde o Campeonato Goiano ali, aquela coisa toda. Traz um sangue novo, uma outra mentalidade, motiva os jogadores. E aí sim o time poderia ter reagido. Aí continua a mesma coisa, não trouxe jogador, aí o Vando machucou, Alex Oliveira machucou, não sei quem mais machucou, ficou faltando banco, entendeu? O time não tinha força. Não foi questão de premiação? Nada. De bicho, cobrando bicho a mais? Nada, poderia oferecer 1 milhão, 2, 10, 50 bilhões de dólares, não era o problema o dinheiro, o problema foi ali, físico e técnico, porque faltou, né? Faltou elenco na reta final. Ao contrário do Corinthians, que além da estrutura, da torcida, ainda tinha
uma estrutura por trás, né? Que eram jogadores de nível e tinha um elenco, tinha aquele Herrera, tinha mais não sei quem, a Costa. Então realmente perdemos ali a nossa classificação para a Série A. Não teve uma reivindicação, não teve um grupo de jogador que foi lá na diretoria do Vila Nova pedir bicho alto, não, Túlio? Não teve, que eu participava, eu que era o porta-voz, né? Já estava eleito ali, eu falei, gente, isso aqui não é nada, né? Esse 1 milhãozinho, um exemplo, esse 1 milhãozinho aqui, o ano que vem vai virar 10, porque Série A é outro nível, é outra história. Então não era premiação não, era realmente essa questão técnica ali, dentro de campo. Faltou aquele algo mais, né? Faltou aquele banco, aquele 2, 3 jogadores que entrasse e não deixasse o time cair de produção. Isso é que faltou. E um técnico com mentalidade, um ânimo novo. Agora, Túlio, eu quero saber de você que você começou lá no Cruzeiro, lá atrás, antes dessa sua vinda para o Vila Nova, essa sua busca pelo 1000º gol. Quem colocou na sua cabeça, ó, vai atrás desse 1000º gol? Eu mesmo. Fui eu mesmo que coloquei, porque em 99 eu fiz o gol número 500. Bom, em 99 estava com 30 anos, gol 500. Aí eu imaginei, quem sabe mais 10 anos, com 40 anos eu faço mais 500 e fecho essa conta. Por que eu digo isso? Porque um cara que sempre me cuidei, nunca bebi, fumei, usei droga, sempre fui um cara profissional, noites de sono muito bem dormidas. Então eu confiava, não tive nenhuma lesão, nenhuma cirurgia grave. Então eu coloquei essa meta na cabeça em 99. Tanto é que 500 anos do descobrimento na época foi homenageado os 500 gols do Túlio. Então eu mentalizei e fui em busca disso. Não importava se ia ser num grande clube, se é primeira divisão, segunda, terceira, quarta, não importava. Eu ia chegar a essa marca e graças a Deus cheguei. Túlio, a gente vai sendo obrigado até pelo tempo a encerrar, porque as histórias, né? As histórias são muitas, né? Eu queria agradecer primeiramente a sua atenção com toda a nossa equipe do Futebol de Goiás e suas histórias, agradecer a presença, a atenção, essas histórias maravilhosas, até para que os nossos ouvintes conheçam o Túlio Maravilha, até queremos lançar até um troféu Túlio Maravilha. Você aceita essa? Claro. Ao artilheiro do futebol goiano na temporada recebe o troféu Túlio Maravilha. Claro, eu depois que eu parei, agora vale tudo, entendeu? É Copa Túlio Maravilha, troféu Túlio Maravilha, tudo que tiver do bem, do futebol, da alegria, dos gols, de vitórias, é sinônimo de Túlio Maravilha, porque esse é o legado que eu deixo para vocês, essa garotada que está começando. Vai em busca dos seus sonhos. Se é ser campeão goiano, vai em busca. Se é ser campeão brasileiro, vai. Se é ser artilheiro, vai. Se é bater 1000 gols, vai atrás, não importa. Se eu conseguir, vocês também podem, entendeu? Então só um adendo também antes de encerrar, que eu sei que é muita história. Quero agradecer a homenagem que o governador me fez, né, em relação ao 1000º gol, dando essa repercussão, né, essa seriedade dessa contagem, e também dizer que tão logo vai inaugurar o Centro de Excelência, o antigo Estádio Olímpico. Ele prometeu em fazer um jogo de despedida. Túlio Maravilha, seleção goiana, não sei, alguma coisa aí vocês vão bolar para realmente encerrar com chave de ouro essa minha passagem pelo futebol goiano, né? Passagem pelo futebol brasileiro, fazendo esse jogo de despedida num estádio novo, que é o Centro de Excelência. E depois, em 2015, com a saída do Maurício Assunção, atual presidente do Botafogo, o próximo que assumir já vai ter uma data agendada para que eu possa também encerrar o meu ciclo no Botafogo, fazendo um jogo de despedida lá. Um abraço, Túlio. Um abraço. Túlio Maravilha, artilheiro dos 1000 gols, foi o nosso convidado especial na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, João Paulo de Medeiros. Para encerrar esse programa todo especial, nós temos 1000 opções, né, para fazer esse quadro Museu do Gol. E vamos finalizar com um dos gols da brilhante carreira do Túlio Maravilha. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a É hora de Museu do Gol.
O atacante Túlio Maravilha fez a torcida do Vila vibrar durante o Campeonato Goiano de 2001. Gol de número 16, além de fechar a contagem do artilheiro, também ficou marcado no coração do torcedor vilanovense como gol do título daquela temporada. A emoção do gol é do narrador Túlio Isaac. Olha o Túlio! Túlio pegou fora da grande área, vai passar, vai fazer, limpou, driblou o Índio, bateu, a bola vai entrando! Gol! Túlio! Encarou o Índio, foi pra cima dele, meteu pro gol com a perna esquerda! Túlio! Túlio! Túlio pode ser mais que nunca o gol do título! Túlio! Túlio! Torcedor do Vila Nova faz a festa! Em cima do seu maior rival, dá de goleada 3-0! Impressionante o time do Vila essa tarde no Serra Dourada! O time do Vila faz o terceiro gol de Túlio! Torcedor do Vila Nova grita: Deus lhe pague, Túlio! Túlio, o terceiro gol, o golpe de misericórdia nessa tarde de domingo. Túlio, 22 minutos passados do segundo tempo. O estádio fica mais vermelho que nunca. O torcedor do Vila Nova olha com carinho pra taça. O Túlio faz o terceiro gol. A torcida do Goiás não acredita. Túlio! Goiás 0, Vila Nova 3. O adversário fazia uma tremenda pressão. Fica por aqui a edição de número 14 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos e abraçamos a esposa do Túlio Maravilha, a Cristiane, por toda a ajuda à nossa reportagem. Abraçando Flávio Barreto, Renata Abdala, Frederico Coelho e William Lopes, que já estão curtindo as nossas histórias na Rádio 730 e nas redes sociais. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana.